Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h41, voltamos com o primeiro jornal. Mexa-se com saúde. Muita gente gosta de fazer atividade esportiva, atividade física, mas como essa pessoa deve se portar? Que tênis eu devo usar? Qual é a roupa adequada? Qual o horário? Enfim. Mais do que o tênis, qual meia eu devo usar? Então, como eu devo me vestir para ter uma atividade física tranquila, para não ser incomodado? Olha, esse tênis essa meia o calcanhar está pegando, o tênis está pegando, e isso tudo pode trazer malefícios depois dessa atividade física. Bom dia, doutor Rodrigo Gibim. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. E vamos lá discutir mais um tema relevante aí para esporte seguro, para o bem-estar relacionado à prática do exercício físico, né? Imagino assim, né? Você fazendo uma atividade física e de repente não usou a meia adequada, ela está pegando no calcanhar e você não pode parar. Eu estou numa academia, Só para deixar claro que eu falei dessa questão da meia, não foi por acaso não. Eu vi ontem, por acaso, na internet, uma moça que foi usar o tênis novo, foi fazer aí uma corrida, começou a sentir ali um incômodo no dedo, não ligou, começou a mancar. Lá no final ela foi perceber que tinha sangue no tênis, a meia tinha machucado. Aí fazer que tá. Fricção ali. Então é por isso que não basta fazer atividade física, tem que saber se preparar também, né, doutor? Exato. Faz parte de uma seleção importante a vestimenta, né? Em relação aos calçados, as indumentárias secundárias, assim, por exemplo, meia e tal, uma recomendação que a gente sempre dá é que seja feito o teste, né? Então, antes da execução completa, é engraçado, né? Às vezes as pessoas compram um tênis, eu vou comprar o marca X do basquete, por exemplo, para jogar basquete. E a pessoa nunca jogou basquete com aquele tênis. Verdade. E ela não sabe se ela vai se adaptar, se ela vai ter... Tudo bem que ele foi feito para aquela modalidade e tal, mas tem uma questão de individualidade, de pisada e tal. Então, sempre que vai ter relação com exercícios prolongados, por exemplo, como você deu como exemplo, né? Essa ideia de não poder interromper ou prever uma não interrupção, um compromisso com um jogo, um compromisso com uma prática mais extensiva, não é interessante um calçado novo. Claro. É interessante um calçado que já esteja adaptado ao seu pé, né? Então, o que a gente recomenda, por exemplo, para corrida, para caminhada, né, que é o mais frequente de esporte ao ar livre, é que na seleção do tênis, óbvio que preferencialmente um tênis adequado para essa modalidade, que aí, enfim, o próprio lojista, a própria loja, ou até o direcionamento das lojas virtuais vão dar tênis mais específicos para aquilo, que tenha um quê de relação com a modalidade, mas que não seja a estreia, a inauguração do tênis na prática extensiva, né? Que ele seja testado num eventual. Então, é um tênis para o basquete, eu vou fazer alguns arremessos ali, um período no meu manejo, sem outro, ou com um parceiro e tal, e não um jogo, né? Então, eu vou fazer um pequeno treino de corrida com aquele tênis, né? De pouca rodagem, não uma corrida de 5, 10 quilômetros com um tênis novo, justamente para ver se ele se adequa à pisada, né? Questão da meia, mesma situação. Eu não vou usar uma meia nova, que eu não sei se ela se adapta bem ao pé, né? Com a costura, enfim, numa prática mais extensiva. Então eu faço os testes. A ideia é usar aquela mais laceadinha, aquela que você já sabe que está bem adaptada, né? Hoje a gente fala muito, principalmente fazendo essa interface esporte e cirurgia vascular, e é uma coisa que tem muita relevância, atualmente muita gente faz uso, da meia compressiva, né? Da meia para prática esportiva, né? As meias que são as 3/4, né? Que são até a linha do joelho, mais ou menos, que você vê bastante gente caminhando, correndo ou pedalando com esse tipo de meia. É uma meia interessante, tá? Documentadamente, cientificamente, a gente tem uma boa indicação para aquelas pessoas que têm algum grau de varizes, de insuficiência venosa, tá? Pelo menos sintoma. Em termos de melhora de performance, isso é muito pouco documentado, tá? É da melhora da performance imediata. Então eu vou usar aquela meia e vou fadigar menos para aquela prova, enfim. Mas a gente tem uma boa documentação do exercício subsequente. Então vamos supor, a pessoa tem vai fazer algum treino de rodagem, tem uma prova no outro dia. Vamos dar um exemplo aqui com essa frequência maior que acontece na nossa cidade, por exemplo, o Brasil Ride, tá?
Aí seria interessante usar a meia no primeiro evento para garantir no segundo dia de evento, no terceiro dia de evento, uma melhor performance. Então ela garante, isso bem documentado cientificamente, a performance para o exercício subsequente, mas não necessariamente uma melhora de performance naquele exercício. Da questão de seleção de vestimenta habitual, sempre pensar na roupa que permite suor, né? Troca. Então tem que ser roupa fresca, basicamente isso, né? Roupa que não limita a ação muscular para evitar alguma lesão, para evitar dificuldade de movimentação do braço, do ombro, da perna, um short confortável, mas principalmente essa questão de permitir as trocas fisiológicas do corpo, permitir o suor, permitir, né, a evaporação, para manter essa equalização da temperatura corporal. A gente vê muito atleta, principalmente atleta de modalidades que tem que bater peso, com aquela ideia de ter que suar muito, né? Então faz o exercício aeróbico, por exemplo, com roupa de frio, num calor, para suar mais, para desidratar, né? Isso é muito pouco fisiológico, é muito pouco benéfico, né? Isso é muito tradicional, enraizado, particularmente em modalidades de luta. A gente vê lá o cara do boxe, o cara do MMA se preparando com esse tipo de coisa, porque isso é cultural e o cara precisa bater um peso pontual, mas isso leva a desidratação, né? Então, como eu falo, a nata da população aqui, a gente que não é esporte de alto rendimento, que é Zé Ruela mesmo na não prática é recomendado, esportiva, né? Não, em hipótese nenhuma, é contraindicado, né? Não é para usar uma blusa de frio num sol de 30 graus para suar mais, para emagrecer, porque não é óbvio que vai só desidratar, e essa desidratação pode levar a uma síncope, um desmaio, algum evento ruim para a saúde durante aquela prática esportiva. Doutor, com o TikTok, Instagram principalmente, a gente vê o meio do fitness com aquela ideia da estética, do instagramável, né? Uhum. Então a pessoa precisa ter aquele relógio ultra, o tênis mais bonito, aquela roupa de treino. Você acha que existe um certo exagero nisso? Com certeza. Existe um apelo do modismo, da adequação da moda para a prática do exercício. Não tem essa demanda específica, né? A demanda principal da vestimenta para o exercício é o conforto. O conforto e a garantia de segurança. Os relógios, a gente tem muito porém com os relógios em termos de avaliações realmente subsidiadas do ponto de vista fisiológico, da capacidade de conseguir dar a real relevância para aquela frequência cardíaca, para aquele controle de pressão arterial, transmitido para uma realidade, sabe? Porque é uma leitura em infravermelho pontual. Então, tem poréns, né, desses relógios. Eles são um norte, por exemplo, para a gente titular o esforço, para a gente titular as zonas de treinamento, né? Mas eles não podem garantir ali uma monitorização real de saúde ou da fisiologia, né, aplicada ao treinamento. Ele é um parâmetro de monitorização, ele é um comparativo, o zero e o esforço. Aí ele é válido. Mas se pautar que aquilo lá está me dando um super padrão de segurança, eu não posso. Ele tem grandes variações do que seria uma monitorização mais regular, mais médica, mais padronizável, digamos assim. A cor do vestimento, né, da camiseta, por exemplo. Eu vou fazer uma caminhada, uma corrida ao ar livre, eu vou usar uma camiseta preta, uma branca, isso influencia também. Entra nessa mesma ideia das permissões de troca de calor, né? Então, o preto absorve mais luz, mais calor. Então, consequentemente, a pessoa vai acabar suando mais, vai ficar com o corpo mais quente, o que não é bacana, né? Tem que permitir essa equalização da temperatura durante a prática esportiva. Principalmente, como a gente já falou em alguns outros momentos, nos extremos de idade. Infância, mais terceira idade e tal, a gente tem que ter um pouquinho mais essa cautela com cor também, né, de roupa. Muito relativo, né? Num ambiente fechado, arejado, no ar-condicionado, na verdade, tanto faz a cor, mas o exercício ao ar livre é uma coisa a se considerar, assim. Nos exercícios, por exemplo, que vão ter zonas de convergência ali com trânsito de veículos, moto, bicicleta e tal, tende aquela questão da fluorescência, porque vale a pena o refletivo, né? Principalmente nos limites de horário, perto do amanhecer, perto do anoitecer, tem que garantir que você vai ser visto, né? Vai ser visto durante a execução e vai ser visto durante, eventualmente, alguma coisa que saia do controle, uma queda, por exemplo, né?
para não ter um atropelamento, enfim, não ter algum evento desfavorável nesse trânsito de outros, né, de outros veículos, enfim, que estejam ali dividindo a mesma área da prática esportiva. E as pessoas que ficam descalças na academia ou de meia, pode? Não é recomendado, né? Existe uma ideia de que, teoricamente, você possa melhorar a execução, a biomecânica do exercício, tendo o contato do pé com o solo, tá? Isso com um tênis, principalmente para treino de membros inferiores, um tênis com um solado um pouco mais rígido, por exemplo, tênis que lembra o tênis da modalidade tênis, né? Principalmente de saibro, que é aquela solinha um pouquinho mais dura, né? Menos flexível, ele já tem essa mesma ideia do treinar descalço. Qual é o grande problema do treinar descalço? Um dos grandes eventos de lesão na musculação é acidente, principalmente acidente com peso livre, né? Queda de anilha, queda de dumbbell, queda de halteres, por exemplo. E isso com um pé desprotegido pode levar a uma fratura, por exemplo, de pé, uma fratura de dedo, né? Uma lesão importante de unha, que eventualmente o amortecimento do vestimento do tênis ameniza esse tipo de situação. Então não tem por que fazer essa execução, talvez sim mudar a seleção do tênis. E veja, a gente vê, né, na verdade, gente que treina tudo errado e vai lá fazer esse negócio, tira o tênis lá e fala como se fosse o diferencial da vida. Isso a gente vai falar para aquela pessoa que está num altíssimo rendimento, que vai fazer essa diferença. Isso é um detalhe, né? É uma variável absoluta ali do treinamento. Quer dizer, a gente vê o cara fazendo isso, descalço, como se ele fosse a última bolacha do pacote na academia, e ele está fazendo o movimento absolutamente errado. Então, primeiro, executar muito bem o movimento. Segundo, fazer uma progressão de carga. Terceiro, fazer o treino, a adequação do treino global do corpo inteiro, né, num plano periodizado, montado por alguém. E aí, quando tudo isso estiver muito equalizado, trabalhar com essas nuances, eventualmente melhorar o solado, eventualmente aumentar o contato com o solo. Quer dizer, isso é o último do último do último, né, de uma série de outras variantes que tem que ser equalizadas antes de chegar nessa nuance mínima e desse detalhe técnico da execução do movimento, né? O alongamento antes e depois, o aquecimento, é fundamental, né? Existem alguns poréns, assim, o alongamento é sempre uma questão, né? O alongamento depois parece ser vantajoso, tá? O alongamento antes não parece ser tão vantajoso, ele é um pouco ambíguo na literatura o que a gente tem, tá? Dependendo, a ideia é assim, sempre que você tender a um alongamento, o alongamento ele deve ser feito num sentido de ser um pré-aquecimento. O grande problema é que um dos controles de proteção das lesões que a gente tem na contração muscular é essa distensão, é esse estiramento. A gente tem alguns complexos celulares ali que sinalizam o quanto que esse músculo alongou. Então, se eu faço um alongamento numa amplitude muito grande, eu posso um pouco dessensibilizar esses órgãos protetores, esses órgãos de propriocepção. E aí eu posso predispor a um estiramento muscular, eventualmente numa carga mais executada. O que, para mim, é mais pautado, óbvio, em estudo, mais vantajoso em termos de o que seria um aquecimento para um treinamento para a prática do exercício. Qualquer coisa que aumente a temperatura corporal. Então, um exercício com peso corporal, uma flexão, um andar na esteira, um pedalar na bike, ou fazer o mesmo movimento. Vou fazer um treino de peito na academia, por exemplo. Você começa com o primeiro exercício, geralmente supino reto. Então, você pega com a barra sem nada e faz lá 30 repetições sem carga nenhuma. Com um movimento que você vai fazer no exercício. E aquilo já dá uma subida na temperatura corporal. A ideia do aquecimento é equalizar a temperatura corporal, ajustar aquela nova realidade que o exercício vai te proporcionar durante a prática do exercício físico naquela fisiologia mais alta, digamos assim. Então é só subir a temperatura, tá? E preparando a musculatura para receber aquele estímulo do exercício. No pós-treino parece vantajoso, mas com o mesmo cuidado, tá, do alongamento. Nunca ser excessivo, nunca ser demais, nunca estender demais a articulação, porque isso pode levar à lesão. E a gente percebe, desculpe, Ana, a gente percebe o seguinte, que as pessoas acabam exagerando no alongamento. Perfeito. Né? Você vê assim, pistas de caminhada, tal,
pessoa se alongando ali de uma maneira. Eu falei, gente, se como ele acabou de explicar, houver um rompimento aí né? Você tem um estiramento muscular por fazer o alongamento errado, você já, você está voltando, você desiste de ter uma prática esportiva. Exatamente. Então ele tem que ser ponderado, tem que saber executar, esse é um primeiro ponto, né? E sempre é vantajoso você trabalhar com essas questões de ter mais amplitude de movimento, né? Mas isso tem que ser ponderado também, né? Tem que ser bastante ponderado também. Esses treinos de flexibilidade são bastante vantajosos. E outra, né? Nem todo treino de flexibilidade é alongamento. Existem alguns movimentos de flexibilidade, de recrutamento muscular, que as pessoas põem no pacote de alongamento e não é alongamento. Alongamento é diferente, né? É uma modalidade específica ali. Um treino de flexibilidade, esse pode ajudar nessa equalização da temperatura corporal, que é o que a gente vê às vezes num pré-treino de membros inferiores, as pessoas fazendo ali com movimentos de perna, sentando em cima da perna e tal. Sou alongamento aquilo, mas não é, né? Aquilo é treino de flexibilidade, de mobilidade, que é uma ideia de, por exemplo, tentar corrigir algumas discrepâncias musculares entre os lados, né? Então algumas assimetrias musculares, você vai recrutando mais ou alongando mais uma musculatura mais contraída, mais retraída, para poder ter uma execução melhor durante o movimento com carga. Mesmo um alongamento, você tem que ter uma orientação. Perfeito, anterior, isso, né? Faz parte desse pacote, da montagem do treino, da periodização, por isso que precisa de ter o profissional de educação física por trás, subsidiando essa montagem. Baseado na sua participação de hoje, eu já tenho o tema da semana que vem. Opa! Vamos falar de varizes. Perfeito, vamos lá. Cirurgião vascular aqui, né, médico do esporte, vamos falar de varizes. Mas é muito relevante, porque é uma pergunta frequente que a gente tem. Eu tenho varizes, posso fazer que exercício? É uma coisa bastante relevante pra gente conversar assim. Independente da idade, você jovem atleta aí pode, né, ter problema com varizes. Lógico, com certeza. Então vai ser o tema da semana que vem no Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim aqui no Primeiro Jornal. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, uma boa semana, viu? Obrigado, boa semana para vocês, boa semana para todos os ouvintes, obrigado aí pela audiência. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.